Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre capineira de capim-elefante BRS Capiaçu. Nessa aula eu vou falar sobre o manejo da capineira para fornecer o capim-elefante verde picado no coxo. Então, manejo da capineira para fornecer o capim-elefante verde picado no coxo. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. E esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento simplesmente curtindo o vídeo, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando essa aula com mais 10 pessoas, com mais 10 amigos, com mais 10 produtores. Fazendo isso, você vai estar ajudando no desenvolvimento da pecuária nacional e vai estar ajudando no crescimento desse canal, que tem a missão de ajudar você a desenvolver a sua fazenda. A minha missão de vida é ser solução para o produtor rural, é trazer soluções práticas para que o produtor aumente sua produção de carne e leite por hectare ano. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Capineira de capim-elefante BRS Capiaçu, manejo da capineira para fornecer o capim-elefante verde picado no coxo. Qual a grande vantagem de se fornecer o capim-elefante verde picado no coxo? A grande vantagem é que você consegue fornecer um capim com maior teor de proteína, um capim com maior digestibilidade, com maior teor de energia. Quanto mais novo está o capim, maior o teor de proteína que ele tem. Quanto mais novo você corta o capim, maior o teor de proteína, maior o teor de energia, maior a digestibilidade, maior vai ser o consumo. Tá? O que eu não posso fazer é cortar esse capim-elefante com 50 dias e querer ensilar ele, porque ele vai estar com muita umidade. Quanto mais novo o capim, maior o teor de umidade. Então, se eu quero fornecer o capim-elefante verde picado no coxo, tem que cortar ele com 50 até 70 dias. Se eu quero fazer silagem, eu corto com 90 a 110 dias. Não dá para querer fazer silagem cortando ele com 50 a 70 dias. Se eu quero fornecer verde picado no coxo, eu tenho que cortar com 50 dias. Se eu quero fornecer silagem, cortar com 110 dias, tá? Então, para o fornecimento do capim BRS Capiaçu na forma de verde picado no coxo, eu vou cortar a planta quando ela tiver em torno de 2,5 metros a 3 metros de altura, com a idade aí de 50 a 70 dias de rebrota, tá? Então aqui, quando eu corto ele com 50 dias de idade, vai ter uma produção aí de 54 toneladas de matéria verde por hectare. Se eu corto com 70 dias de idade, tem uma produção de 93 toneladas de matéria verde por hectare. E se eu corto com 110 dias, que é o ideal para fazer silagem, eu tenho uma produção de 100 toneladas de matéria verde por corte. Tá? Olha só, quando eu corto ele com 50 dias, ele tem menos matéria seca, por isso que não dá para ensilar. Tá? Mas ele tem mais proteína do que com 110 dias. Lá. Quanto mais novo o capim, tem mais umidade, mais proteína, menos fibra. Quanto menos fibra, melhor, que a fibra está relacionado, quanto maior o teor de fibra, menor vai ser o consumo do alimento, tá? E maior energia, maior NDT. Então, se eu corto ele com 50 dias, ele tem um teor de proteína maior do que com 110 dias. Teor de energia maior do que com 110 dias, tá? Só que eu tenho que cortar com 50, 70 para fornecer verde picado no coxo. E aqui é para fazer silagem, tá? Então, a grande vantagem de cortar o capim-elefante para fornecer verde picado no coxo é o maior valor nutricional. Qual a desvantagem? Que é o trabalho diário. Todo dia você tem que cortar. Se for um rebanho pequeno, não tem problema. Tá? Se for um rebanho pequeno, você não tem problema, você corta. E você vai ter também que escalonar sua produção. Porque a partir do momento, você tem que ter você vai ter que ter várias capineiras de várias idades diferentes para você conseguir cortar no intervalo aí de 50 a 70 dias. Tá? Então, por exemplo, você começou a cortar com 50 dias, você tem 20 dias para cortar aquela capineira, tá? E já tem que ter outra capineira no jeito, para quando você acabar aquela janela de corte de 20 dias, você começar uma outra capineira para ter uma outra janela de corte de 20 dias, aí você tem que ter uma outra capineira para você começar. Você sempre tem que ter uma área de capim-elefante nessa idade aí de 50 a 70 dias. Se eu quero cortar com 50, 70 dias, eu sempre vou ter que ter uma área de capim-elefante para eu poder fazer o corte diário. Tá? Senão vai passar. Senão o capim vai passar. Então, isso já requer um maior planejamento. Como é que é, professor? Eu não entendi isso aí. Vamos supor que você tenha uma área de capineira muito grande. Você plantou para dar o ano todo. Você começa a cortar com 50 dias. Tá?
Passou 20 dias, esse capim que você começou a cortar está com 70 dias já. Tá? Passou mais 30 dias, passou mais 40 dias, esse capim que você começou a cortar com 50 já está com 90 dias. E assim vai. Então, quando eu faço a silagem, não. Eu faço a silagem, eu posso cortar a minha área toda e ensilar. Tá? É para ensilar com 110 dias, eu posso cortar a área toda e ensilar. Fazer o silo, ensilar, fechar o silo, esperar rebrotar de novo, cortar tudo de novo e ensilar. Quando eu corto verde picado no coxo, eu tenho que cortar todo dia uma parte da capineira. Tá? E aí eu tenho uma janela de corte de 20 dias. Então você vai ter que ter uma capineira de 50, 70 dias para você cortar e uma outra capineira um pouco mais nova para quando você acabar esse período de 70 dias, você começar a cortar a outra com 50 dias. Então você tem que ter várias capineiras plantadas com idades diferentes para que você consiga suplementar o seu rebanho durante esse período que você quer suplementar. Se você, por exemplo, tem uma capineira e quer usar ela durante 20 dias, você tem uma área só, você consegue usar ela todinha. Começa a cortar ela com 50 dias, daqui a 20 dias, né? Ela vai estar com 70 dias, você acabou de cortar ela. Pronto, acabou. Mas se eu quero usar minha capineira por 40 dias, eu já tenho que ter uma outra área para quando eu acabar de cortar essa área com 70 dias, eu começar a outra área com 50 dias. Então eu tenho que plantar uma área primeiro, depois uma área depois, outra área depois, para que esse corte seja escalonado. Tá? Não sei se você conseguiu entender. Mas a vantagem de você cortar o capim elefante verde picado no coxo é essa, o maior valor nutricional. A desvantagem é a logística de você estar sempre cortando esse capim. Tá? Vai chegar um momento que ele vai passar. E aí como é que você faz? Então você tem que ter uma produção escalonada, tem que fazer plantios em épocas diferentes para sempre ter um capim entre 50 e 70 dias. A janela de corte aí é 20 dias para fornecer verde picado no coxo. Tá bom? Aí eu posso cortar com 90 dias e fornecer verde picado no coxo? Pode. Eu posso cortar com 110 dias e fornecer verde picado no coxo? Pode. Só que você vai estar desperdiçando, porque o ideal para você cortar e fornecer verde picado no coxo é nessa idade aqui, que ela está com maior valor nutricional. Tá? Mas você pode cortar. Quanto mais velha for ficando, mais passada, menos proteína e menos energia tem esse capim elefante. Tá? Então, quantos cortes eu posso fazer no ano sem irrigação? Se eu considerar o período chuvoso aí de 7 meses, 210 dias, eu posso fazer 4 cortes. Se eu considerar os cortes com intervalo de 50 dias, eu posso fazer 4 cortes durante o período das águas. Né? Então, em cada corte aqui com 50 dias, eu produzo 50 toneladas de matéria verde por corte. Se eu faço 4 cortes, eu vou ter uma produção de 200 toneladas de matéria verde por hectare ano. Aqui, ó. Quando eu corto com 50 dias, a produção de matéria verde por corte é 54 toneladas de matéria verde. Tá? Já se eu tenho irrigação, eu posso fazer em torno de 6 a 7 cortes no ano. Né? 6 cortes no ano. Então, consigo produzir em torno de 50 toneladas por corte. Vai dar uma produção de 300 toneladas de matéria verde por hectare ano. Tá? Então, aqui lembrando, se eu quero cortar para fornecer verde picado no coxo, a altura é 2,40 m a 3 metros. Se eu quero cortar para fazer silagem, a altura 3,5 metros a 4 metros. Tá? Você pode ter outras cultivares de capim elefante na sua fazenda. E como é que você vai fazer esse corte? Professor, eu tenho outro capim elefante que não é o capim elefante capiaçu. Como é que eu faço esse corte? Então, esse capim elefante tradicional, capim elefante antigo, camerum, mineiro, essas cultivares, as outras cultivares de capim elefante, elas podem ser cortadas com intervalo aí de 60 a 70 dias, quando a capineira estiver na altura aí de 1,60 m a 1,70 m. Né? Então eu consigo fazer 3 ou 4 cortes na época das águas. Para o capim elefante convencional, aquelas cultivares antigos, camerum, napier, mineiro, cultivar roxa, então essa aí você pode cortar com intervalo de 60 ou 70 dias. Essas recomendações aqui é para o capim elefante BRS capiaçu, tá? E essa aqui é para o capim elefante comum. Qual a altura de corte? O capim deve ser cortado o mais rente possível ao solo para proporcionar brotações basais, ou seja, da base da planta que está lá na terra, e não brotação lateral daquele combo que sobrou. Aquela ali é uma brotação mais fraca. Então, quanto mais rente ao solo for o corte, melhor. Quando eu faço a colheita mecanizada, tá?
Geralmente o corte sai em torno de 15 a 20 centímetros de altura, porque é o limite que a colhedeira passa ali. Então o ideal seria você fazer um repasso com facão para cortar, né, rente ao solo e tirar. Se você conseguir fazer isso, se for uma área pequena, você passa com facão e corta aquele broto mais alto para não sair brotação lateral, para sair brotação basal. Já que a colheita mecânica, ela corta aí em torno de 15 a 20 centímetros de altura, e aí vai sair a brotação lateral, que é mais fraca, se comparada à brotação basal, que é mais forte. Tá? Então o ideal é o corte rente ao solo. Então foi isso que eu falei, o ideal é fazer o corte rente ao solo. Após o corte, com a sua colhedeira de forragem, você pode cortar isso aí rente ao solo, né? Tirar aquela pontinha que sobrou. Após o corte, você vai passar, se for uma colhedeira mecânica, né, ela mesmo já colhe e já corta, né? Se for manual, tá, você vai passar na picadeira e vai cortar no tamanho de partícula de 1 a 3 centímetros. Tá? Então chegamos ao final de mais uma aula, né? Onde eu falei sobre o manejo da capineira de capim elefante BRS Capiaçu. E aqui a gente encerra o nosso curso sobre capim elefante BRS Capiaçu. E na próxima aula vamos falar sobre outro volumoso, né? Vamos fazer um especial sobre volumosos. E na próxima aula eu vou falar sobre outro volumoso. Encerramos aqui esse ciclo de aulas sobre capim elefante BRS Capiaçu. Se você quer assistir todas as aulas, é só ir no nosso canal lá, no canal Portal da Pecuária, e acessar a playlist Capim Elefante Capiaçu. Lá tem todas as aulas desse curso sobre capineira de capim elefante BRS Capiaçu. Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua família, seus negócios, e até a próxima aula.